Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar. Vou-me embora pro mar, vou ver Iemanjá. Vou-me embora pro mar, vou-me embora pro mar. Vou-me embora pro mar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Contramestre Dom, daqui da cidade de Vitória da Conquista, Bahia, e hoje vamos bater um papo sobre as memórias da disseminação da capoeira na cidade de Vitória da Conquista e em todo o seu território. Você sabe da história da capoeira na cidade onde você pratica? E aqui, especificadamente, estou falando da cidade de Lucaia. Estou falando do projeto Capoeira Eu Sou Interior, do professor Celso, que me fez esse belíssimo convite para batermos esse papo. Mas para iniciarmos, vamos refletir um pouco sobre como essa capoeira ela permaneceu nas memórias dos mestres e dos principais disseminadores que pela cidade de Vitória da Conquista passaram desde a década de 1950. Interessante, né? Mas neste momento eu vou convidar vocês para fazer essa viagem histórica, mas que para isso eu vou contar um pouco da minha trajetória da capoeira, de como eu cheguei, como eu dei os primeiros passos e de como eu aproximei. Porque aí estamos construindo a memória. Para construir essa memória, vamos também entrelaçar a história de nossos antepassados, a história daqueles que lutaram, daqueles que tentaram, resistir para que a capoeira sobrevivesse ao longo do tempo, ao longo dos anos, e para que você que está aí conseguisse praticar e conseguisse também transmiti-la. Mas para isso, a gente honra, a gente agradece e a gente sempre vai guardar essa memória de gratidão para aqueles que chegaram primeiro. E aqueles que chegaram primeiro, talvez você nem conhece. Essa nova geração, que está chegando agora, que escuta nas aulas de capoeira, escuta nas rodas, escuta nos bate-papo, como a capoeira ela chega em nosso território. Ela foi disseminada em nosso território. E para que esse sentimento de gratidão, ele perdure por muitos anos entre a nova geração, é preciso que vocês conheçam aí um pouco de como essa memória ela se disseminou através da prática da capoeira aí, que foi deixada pelos nossos antepassados e ainda perdura, pelos mestres que aqui estão vivos, que carregam em suas memórias esse sentimento de transmissão. E a gente, como aprendizes, a gente deve carregar esse dever e obrigação de transmitir para essas outras gerações. Então, como essa capoeira ela vai permanecer, ela vai perdurar? Primeiramente, eu gostaria de pedir licença, aos nossos ancestrais, de pedir licença a todos que chegaram primeiro, a todos que chegaram nesse território, que é um território de batalha, é um território de luta. O próprio nome da cidade de Vitória da Conquista carrega uma série de conflitos. Seria muito interessante a gente conhecer um pouco da história da cidade, porque o próprio nome, na conjuntura de sua formação, carrega um pouco desse emblema que vai carregar o conflito dos povos originários. Quando eu estou falando de povos originários, são os povos tradicionais que aqui já estavam antes do colonizador chegar, de forma violenta, de forma incisiva, onde dizimou, onde matou muitos que aqui já estavam. E esses povos que foram mortos, pelas mãos do branco, do colonizador, eles perduraram aqui através dos povos indígenas, que ainda estão aqui na cidade e em toda a região, e o povo preto mesmo. Então a cidade de Vitória da Conquista
por mais que você escute falar que é a Suíça baiana associada com o frio, né, associada com os grandes eventos, festivais de inverno, com o comércio, associa tudo isso à questão da nossa referência europeia, né, para dizer que a cidade é a Suíça baiana e para fazer esquecer a memória dos nossos ancestrais. E aí foi pensando nisso, né, que eu pensei na pesquisa, né? Pensei em ser pesquisador também, né? E para ser pesquisador foi todo um processo, né? Que depois que eu executei o meu trabalho de dissertação durante o meu mestrado, e depois eu vou falar um pouco mais para vocês o que é isso, depois que eu desenvolvi, eu comecei a pensar melhor acerca disso tudo, acerca da minha trajetória, de como eu caminhei até chegar aqui. Então, quando se fala em capoeira, quando se fala da minha trajetória de capoeira, eu começo capoeira ainda na escola, né? Mas antes disso, a maioria dos capoeiristas aqui, principalmente do território, conhece o contramestre Ferrugem. E o contramestre Ferrugem, ele trabalhava na oficina mecânica de meu pai, em minha casa, né? Então, antes dele entrar na capoeira, ele já trabalhava lá em casa, né? Então, meu pai levou ele para a capoeira, que levou para o grupo de capoeira Consciência Negra, que a gente tinha como vizinho o mestre Pantera ali, né? Que treinava em um bairro aqui da cidade, na Urbis 2, né? Onde ficava localizado o CSU, que é o Centro Social Urbano, e lá, né, que o contramestre Ferrugem treinava. E eu era muito, muito pequeno, observava essas aulas de perto, né? Chegava em casa e ficava ali, né, imitando a prática. Mas eu sabia que esse processo não dava para mim ainda, porque eu não via crianças ali na capoeira. Isso por volta aí do final da década de 80, né? Final da década de 80 para começo da década de 90 aí, né? Nesse processo de transição. E eu sabia que eu teria que aí, né, esperar mais ou menos 7 anos passar, né, que é a diferença de idade minha para ele, para eu chegar na questão da iniciação à capoeira. E assim se fez, né? Mas não foi lá que eu comecei a capoeira, não foi no CSU, e sim na escola que eu, né, estudei, que ficava situada em frente à casa que eu morava aqui, próximo à BR-116, ali, próximo ao centro da cidade. E ali na escola, né, como toda criança, adolescentes de 12, né, de 12 anos, 11, 12 anos, quer fazer alguma prática, porque antigamente na rua a gente brincava, jogava muito. Entrei na escola de taekwondo, que também ficava na minha rua, só que eu não permaneci muito tempo devido ter lesionado um colega, né? Porque naquela disputa, né, com a menina ali que estava chamando, né, atenção, então acabei lesionando ele em um combate, né, que tinha as lutas também, assim como na roda de capoeira, no taekwondo tem esse processo de combate. E aí saí do taekwondo, que foi quando, claro, né, o meu irmão, que também é contramestre, já praticava há 1 ano capoeira com o mestre Pantera, ficava nessa disputa também em casa, né, que era muito, né, interessante. Um fazia capoeira, o outro fazia taekwondo, e até que decidi entrar na capoeira que estava sendo ofertada na escola, no Colégio Estadual José Sanunes, que era o contramestre Dida, né, que fazia parte do grupo Viva a Conquista. Ele ministrava aula para essas pessoas, né? O contramestre Dida, ele ministrava aula para crianças justamente na escola. E foi quando, claro, né, em 1998 eu, assim, né, interessei pela capoeira da escola, entrei, comecei a treinar. E lá peguei a minha primeira corda. Quando eu peguei minha segunda corda, foi quando a gente teve umas férias prolongadas. E foi quando eu senti a necessidade de treinar mais, né? E aí, posteriormente, veio o convite
para fazer parte do grupo de Capoeira Consciência Negra, né, que é o grupo que até hoje eu faço parte, né, e que posteriormente todos os meus colegas, né, fizeram também a transição de grupo, né, foram treinar lá também, né, outros foram para outros grupos, outros formaram outros grupos aqui na cidade, outros pararam de treinar, outros morreram, né, infelizmente ficaram pelo meio do caminho. E a gente sabe que não foi fácil, né? E os anos 90, para você ver, né? De 1990 para frente, a gente teve aí um processo do boom da capoeira, né? O boom que eu estou dizendo é no sentido de a gente perceber uma quantidade muito alta de pessoas praticando capoeira. Mas era muita gente mesmo. Mas para chegar nesse boom, né, teve toda uma contextualização histórica que era discutida nas rodas, que era comentada nas rodas, e a gente, curioso, né, queria sempre saber como essa capoeira chegou aqui na cidade. A gente só ouvia o quê? O fato da cidade ter sido um troncamento urbano, né, onde liga com várias outras cidades, Ilhéus do Brumado, liga o sul do país. Então aqui se passava muita gente pela cidade, então ficaram capoeiristas e foram, né, ensinando, foram transmitindo e depois seguiram a viagem. É como se a cidade, né, fosse esse lugar de transição onde esses capoeiristas passavam, ficava aqui um certo período, esse lugar da cidade, como um processo de transição mesmo, né, onde capoeiristas, pessoas que estavam indo rumo ao sul do país, sempre por aqui passavam, né, por esse lugar aí de entroncamento, né? Então vários pesquisadores aqui da cidade, vários estudiosos confirmam o fato da cidade ter sido troncamento, né, ter sido polo de passagem para que outras pessoas pudessem passar por aqui, mas isso aí despertava a curiosidade, né, desde criança lá, né, de saber como é que foi o processo histórico de desenvolvimento da capoeira aqui, né? Então não foi só de passagem. Quem fundou, quem ficou, quem foi que ensinou, né? Então isso era pouco discutido nas rodas, mas a gente percebia que a curiosidade era geral, né? A gente percebia que os grupos de capoeira em si buscavam essa origem. Então, com os 12 anos de idade, eu começo a treinar capoeira. 2 anos depois, eu dou continuidade nesse processo no grupo de Capoeira Consciência Negra, né, que hoje é o Movimento Cultural Consciência Negra. E nesse processo, né, eu sempre com a pulguinha ali atrás da orelha, né, querendo saber, né, de como isso começou. Então, foi desde já que eu já tive em mente que para que eu desse continuidade nas pesquisas, eu, claro, né, tive que cursar nível superior, tive que entrar na universidade e para isso eu tive que definir caminhos também, né, que não serviria só para a pesquisa, mas para o meu próprio processo de desenvolvimento pedagógico como professor, porque eu queria transmitir, eu queria ensinar capoeira. E assim, 4 anos depois, eu entro na universidade, passo no vestibular, né, com 17 anos. Com 17 anos eu vou embora para Jequié, fico lá 4 anos cursando o curso de Educação Física. E foi também quando eu tive o primeiro contato com o grupo de estudo Capoeira, Identidade e Educação, que lá eu conheci a professora Isabela e que a gente começou a conversar sobre o processo histórico da capoeira. Ela já vinha desenvolvendo pesquisas, estudos, e ela foi de fato a minha orientadora, né? Que até então a gente desenvolveu um belíssimo trabalho e paralelamente a isso eu já ministrava aula de capoeira em um bairro periférico, que era o bairro onde eu morava, né? Que ficava ali a aproximadamente 16 quilômetros da UESB. É um bairro onde tinha muitas crianças carentes ali e que o trabalho desenvolvido com capoeira contribuiu demais no processo de formação dessas crianças, graças também ao grupo de estudos, né? Então foi onde a gente pôde fazer evento de capoeira, foi onde a gente pôde dialogar até mesmo com os políticos das cidades, né? Acerca das condições de possibilidade daquele lugar. E ali não só
o grupo de formação, né, ali com a capoeira, mas o grupo de estudos, né, que a gente dava conta que era o grupo de extensão, né, que nessa outra parte a gente trabalhava com pesquisas. E 2008 eu defendi a minha monografia intitulada Pedagogia de Base Africana, né, e a abordagem histórico-cultural no processo de desenvolvimento da capoeira para crianças, onde eu percebi também, nesse processo de construção da minha monografia, né, que havia uma necessidade também, uma preocupação dos capoeiristas naquela época, né, de desenvolver ou de aproximar, né, de uma forma pedagógica mais concisa para ensinar capoeira para a criança. Porque ao mesmo tempo que a gente percebia que os professores, né, que ministravam aulas antigamente para adultos, era a mesma aula que ministrava para crianças, não tinha a sensibilidade, não tinha o cuidado, né, não tinha aquele teor pedagógico mesmo voltado para a educação infantil para compreender o processo de desenvolvimento, né, e aprendizado da criança. E aí eu concluo essa monografia, né, termino o meu curso. 2 anos depois, que foi em 2010, eu participo do Prêmio Nacional de Monografia, que foi organizado pela Fundação Palmares, né? E para minha surpresa, a moto passando aqui, né? Para minha surpresa, nesse processo de concorrência aí, né, eu enviei a minha monografia para Brasília, né, justamente para a Fundação Palmares, ainda sob o governo Lula, né? E a minha monografia foi premiada aí entre as 5 monografias, né, que foram as 5 premiações de todo o país, uma para cada região, uma para o Nordeste, outro prêmio para o Sudeste. Então, assim, a minha foi em primeiro lugar do Nordeste, e eu tive aí a honra de ser premiado e de estar disseminando aquele conhecimento que eu construí no grupo de estudos. Mas eu sabia que esse conhecimento ainda não era suficiente, né? Eu voltei para a Vitória da Conquista em 2008, onde eu comecei a trabalhar, fazer seleções, até que fiz vários concursos também, né? Hoje, atualmente, eu sou concursado, eu sou funcionário público da Rede Estadual de Ensino. Hoje eu trabalho no Colégio Militar daqui de Vitória da Conquista. E, paralelamente à educação física, ao que eu faço, né? Eu treino capoeira, né? Voltei a treinar capoeira daquela época, porque a gente tá nesse momento de transição, a gente não fica muito focado em treinamentos, né? E sim nesse processo de aprendizado. E a gente aprende a ser professor também, né? Aprende o que é o ensinar, o que é o transmitir, o que é o pensar, né? Acerca do outro, né? Se colocar nesse lugar de aprendizado do outro. E eu volto a treinar capoeira, e nesse processo que eu volto, né? A vontade era dar continuidade nas pesquisas, né? Porque o Prêmio Nacional não foi suficiente para me convencer de que aquelas questões que surgiram anteriormente nas rodas de capoeira estava disponível para uma certa resposta, né? Porque ela não está pronta. Então cabia em si uma pesquisa. Então foi quando eu fui convidado para fazer a seleção de mestrado aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, né? As pessoas sempre falando que o que eu escrevia, o que eu produzia tinha tudo a ver, né? Porque quando se trata de memória, a gente está falando de corpo, a gente está falando de ancestralidade. Então, por que não tentar, né? Mas essa questão, essa pergunta, essa indagação sempre veio, né, carregada comigo, né? Sobre como esse processo de disseminação da capoeira na cidade, ela veio à tona, né? E aí, será que ela veio à tona mesmo, né? Como é que foi esse processo, né? Então, muitos outros continuaram perguntando, até que eu organizei o meu projeto, fui aprovado, né? Passei na seleção em 2016, começo de 2016, e desenvolvi o trabalho justamente no comecinho de 2018. Eu defendi a minha dissertação, né? Que trouxe o título de mestre, né? E hoje eu sou professor mestre, né, graças também a essa pesquisa que foi desenvolvida, né, que essa pesquisa foi intitulada Memórias da Disseminação da Capoeira em Vitória da Conquista, né, tendo como baliza cronológica, né, o tempo ali entre os anos de 1950
ao começo dos anos 2000, né, que foi justamente o período nos quais os mestres entrevistados falaram, né, acerca da sua vivência, né, falaram acerca do que eles construíram, do que eles disseminaram ao longo de todos esses anos, né? Mas o interessante foi que quando eu me propus a pesquisar, eles se colocaram disponíveis para contribuir justamente na construção ali, mesmo que muitas memórias elas se divergem, outras se convergem, né? Se aproximam, outras vão bater, outras não, mas a gente tem que levar em consideração que cada um dos mestres, né, sem disputa de memória alguma, por mais que haja memórias em disputas, a gente deve levar em consideração, enquanto pesquisador, que cada um teve o seu processo de vivência, né? Cada um construiu a sua trajetória de capoeira, independente, né, se o outro estava presente ou não, né, para legitimar de fato aquilo que hoje ele está falando. E a gente teve que se colocar, enquanto pesquisador, eu tive que me colocar nesse outro lugar de não capoeirista para compreender de como se deu esse processo. E aí, levando em consideração, né, todo esse processo, eu vou pedir aqui, Ronaldo, para... assim. Levando em consideração esse processo, né, só para rememorar, esse trabalho ele faz parte da linha de pesquisa Memória, Cultura e Educação e que faz parte também do projeto de pesquisa Memória, Cidade, Corpo e Cultura, né? Que é orientado pelo professor doutor Felipe Eduardo Ferreira Marta, né? Então ele foi meu professor em Jequié, posteriormente ele veio para a Vitória da Conquista e foi aqui que eu reencontrei ele, e ele já trabalhava com a perspectiva da história das lutas no Brasil, ele desenvolveu um ótimo trabalho, e pensar na capoeira e seu processo de desenvolvimento aqui em Vitória da Conquista foi excelente, né? Porque além de ter pensado isso e de ter percebido que ele já tinha feito o trabalho dele voltado para o processo histórico, para mim foi fantástico, né? Porque ele contribuiu justamente a pensar como eu chegaria nesses mestres, como eu poderia utilizar a metodologia da história oral, né, para melhor aproximar da história de vida desses mestres, para melhor aproximar da trajetória, né, de cada um deles e levar em consideração o que eles estão contando, né, o que eles contaram para mim. Outra contribuição foi quando eu fui atrás das documentações, porque a gente constrói, a gente traz a memória, ao mesmo tempo essa memória tem que dialogar com a história. E para dialogar com a história, com aquilo que já foi montado, que já foi construído, a gente deve estabelecer métodos nos quais a gente pode trazer uma documentação, trazer pesquisas que já foram concluídas aqui na própria cidade, para a gente fazer o diálogo, né? Tanto para confirmar, né? Quanto também para ir de encontro, né? Ao que foi dito, ao que não foi dito, ao que está subentendido, quando a gente faz a leitura de corpo, né? A leitura dos gestos, quando a gente conflita o que foi dito por um e por outro, né? Para não chegar a uma conclusão, mas para essa pesquisa, né, trazer um teor de legitimidade, né? Porque a gente tem que mostrar no campo científico que a nossa pesquisa, por mais que o tema, né, ele circunda a capoeira, a gente tem que mostrar o tempo todo que a nossa pesquisa é séria, que a gente, enquanto capoeirista, né, estando nessa condição de pesquisador, a gente não veio para fazer qualquer coisa. A gente veio para desenvolver um trabalho sério e que as nossas questões também ela tem que ser legitimada e tem que ser séria. E foi nesse processo, né, que a gente trouxe, né, como justificativa que o título, né, ficou definido como Capoeira não pede bênção a coronel. Os mestres e a memória da disseminação da capoeira em Vitória da Conquista entre os anos de 1950 e os anos 2000. Vocês podem ter melhor acesso à pesquisa completa
no site do programa, ou até no próprio Google mesmo, vocês podem digitar o meu nome, que eu vou deixar depois embaixo aí o meu nome completo. Vocês podem digitar, entre aspas, o meu nome completo e digitar capoeira e processo de disseminação em Vitória da Conquista, né? Vocês vão encontrar não só esse texto, mas outros textos que foi desenvolvido em cima da própria dissertação. E aí foi nessas conversas com mestres, né, que eu tentei aproximar novamente, e aí a gente percebeu conflitos, né, vários conflitos aí em relação não só à capoeira, né, mas em relação à própria cidade, tensionando os capoeiristas, né, desde aí de quando ela surgiu em 1950, né, a própria cidade, o próprio processo de desenvolvimento da cidade interferiu diretamente na história da capoeira. Então será que isso realmente é possível? Será que eu tenho que associar a história da capoeira com a história da cidade? Vocês devem, né? A gente deve associar o tempo todo, porque a capoeira ela não vive numa ilha separada da sociedade, né? O tempo todo a gente recebe interferências, recebe influências do próprio processo econômico, étnico, né? Racial também. A gente tem que fazer essa discussão de forma racializada, porque senão a gente não vai conseguir conectar a capoeira, né, com outros segmentos. A gente não vai conseguir compreender o porquê que uns ficaram pelo caminho e outros seguiram, né? Então, como era a presença da capoeira na própria cidade, né? E aí, posteriormente, deixa eu só organizar aqui, e aí posteriormente vai surgir a pergunta-problema da minha pesquisa, né? Então, o que é uma pergunta-problema de pesquisa, né? É justamente uma pergunta que surge para você tentar responder a partir do seu aprofundamento de pesquisa. A pergunta foi, né? Quais tensões ou disputas foram geradas durante o processo de disseminação da capoeira, né? E de que forma os mestres carregam essa memória, né? Então, quando a gente vai falar de memória hoje, a gente está levando em consideração que essas memórias que eles carregam sobre o surgimento da história da capoeira, ela não está em biblioteca, ela não está em museus, ela não está escrito em um livro, né? Porque cada um carrega de uma forma, mas ninguém sistematizou isso, né, de que forma ela foi disseminada, porque a gente deve levar em consideração vários fatores que interferiram diretamente nesse processo. E como objetivo geral, a gente buscou investigar as tensões e disputas geradas durante o processo de disseminação da capoeira em Vitória da Conquista, né? E a gente também buscou analisar os relatos dos mestres de capoeira que foram apontados como os principais disseminadores dessa prática corporal na cidade. Então, para que a gente compreendesse a história da capoeira na cidade, primeiramente a gente buscou os mais velhos, buscou quem foram os principais disseminadores, né, que foram constituindo grupos nas cidades, né, que foram contribuindo para que a capoeira pudesse ser disseminada na cidade. E ao mesmo tempo, né, infelizmente, eu tive que fazer esse recorte histórico e delimitar. Porque senão, claro, né, a gente pode ter um tempo posterior, mas a gente teria que pesquisar todos os novos mestres depois dos anos 2000. Então eu tive que fazer esse recorte para fazer esse processo de identificação dos principais disseminadores e posteriormente perguntá-los, né, indagá-los sobre como se deu esse processo, né, da capoeira na vida deles, né, como é que se desenvolveu, como eles conseguiram, como eles tiveram possibilidade de criar grupos, né, e como foi isso, né? E aí a gente, claro, né, dentro do campo da pesquisa a gente utilizou a metodologia da história oral, né, tendo como abordagem qualitativa aí para me dar a possibilidade de justamente não só quantificar, né, trazer números, né, mas aproximar mesmo da vida, né, desses mestres, né, da vida social desses mestres, e aí poder descrever isso, né. E dentro da história e dentro dessa metodologia
né? A gente trouxe vários autores aí, né? O pessoal que está fazendo faculdade, sabe? Entre vários outros teóricos da própria memória social, existe James Fentres e Chris Wilkman, Pierre Nora, que vai discutir lugares de memória, como esse, né, lugar de memória ele foi construído na cidade. Então, como eu estava dizendo, o próprio Pierre Nora, que vai discutir sobre os lugares de memória, ele vai trazer caminhos de possibilidade para questionarmos que lugar a capoeira, né, está tomando, que tipo de local de prática, né, vai se cristalizar na própria cidade, né, vai se configurar na cidade quando, por exemplo, a gente não tivermos mais os mestres que guardam e que carregam essas memórias, né? Então a gente tem que refletir sobre isso. Então outros autores como Alessandro Portelli, José Carlos Méry, o Paul Thompson, o francês, e o outro francês, Michael Pollack, vão contribuir no processo da metodologia e desenvolvimento da história oral, né, para compreender tanto a trajetória de vida desses mestres, quanto as temáticas que foram discutidas, entrelaçadas com a capoeira, com a cidade, com esse processo de formação da cultura, né, e todas as suas práticas, né, que veio sendo disseminada aí ao longo do processo histórico da cidade. Então, esse trabalho, vocês vão ter um pouquinho de trabalho, porque eu desenvolvi ele em 250 páginas, e essas 250 páginas a gente vai dividir em introdução, onde eu vou contar um pouco da minha trajetória de vida, até chegar na pesquisa, né, falando um pouco de como eu adentrei a capoeira e de como esse tema despertou esse interesse, né, para pesquisar, né, entrelaçada também com a minha vivência e com a minha prática, né, até chegar a contramestre de capoeira. Na segunda sessão, a gente vai falar um pouco sobre as encruzilhadas, sertões e litoral, né, de como compreender como a cidade, como esse território, ele se constituiu enquanto entroncamento. Então, para isso, a gente veio, né, trazendo esse trocadilho, falando da volta ao mundo. A gente dá uma volta ao mundo, né, em torno da história de Vitória da Conquista e da própria capoeira no Brasil, né? Então, a gente vai compreender esse processo de desvinculação, é claro, né? A gente, para falar da capoeira na nossa cidade, no nosso território, a gente não precisa necessariamente atrelar primeiramente a história da capoeira que surge, por exemplo, na cidade de Salvador, que surge no Rio de Janeiro, que surge na cidade de Recife, ou trazer à tona aquelas disputas históricas que vai colocar aí em xeque se a capoeira nasceu em África ou se ela nasceu no Brasil, né? Porque dentro de cada perspectiva e de compreensão, cada autor, cada teórico, cada pesquisador que vai desenvolver os seus estudos sobre a capoeira vai defender uma corrente temática ou uma corrente de pensamento. E a gente, enquanto pesquisador, a gente, enquanto capoeirista, tem que estar atento a isso para a gente não cair em armadilhas, né? Para a gente não acabar puxando a nossa discussão para um lado e deixar que outras, né, possa enriquecer o seu campo de saber. Já na terceira sessão, a gente vai falar um pouco mais sobre como isso foi construído, né? A gente vai intitular Roda é Boa, né? Daquela música que todo mundo conhece, né? Roda é boa. No nosso território, a roda é boa, claro, né? Então, a gente vai construir caminhos de possibilidade de prática corporal em Vitória da Conquista, para saber como a capoeira ela começa a dar os primeiros passos ali. Já na quarta e última sessão, a gente vai dar continuidade a essa temática, e onde eu vou intitular Dois capoeiras aos pés do berimbau, né? Ocupando espaços e superando os desafios em meio às tensões na cidade. Em especial, nessa terceira e quarta sessão, é onde especificamente
a gente vai falar dos mestres de capoeira, né? Como cada um construiu a sua trajetória, a sua história de vida, que vai estar atrelada à questão geográfica, econômica, étnico-racial e que se constitui até hoje, nos dias atuais, na cidade. Então, o que a gente percebeu aí, né? A gente percebeu que os resultados deste estudo, né, que foi aí ao longo de 2 anos, né, que eu tive oportunidade de estudar mais sobre um pouco da teoria de memória, de como esses teóricos contribuíram para que eu pensasse acerca, né, de todas essas questões que eu trouxe, né? A gente percebeu que a existência de conflitos e tensões marcados pela égide do discurso racista na cidade, né? A questão da discriminação e da própria exclusão socioeconômica, né? Que vai marcando espaço nesse cotidiano da cidade. Então, o tempo todo a cidade, aí por volta da segunda metade do século XX, ali por volta de 1950, a gente vai perceber que que esse discurso, né, racista, a imposição da própria cidade quanto ao contexto socioeconômico, né, entre rico e pobre, vai ditar também onde a capoeira deve ser praticada. Vai ditar, por exemplo, onde e quando os praticantes, né, aqueles praticantes, eles devem disseminar ali a capoeira e como deve ser disseminada. Aí a gente, por exemplo, a gente percebe que os locais de prática aqui na cidade, ele vai ser determinado, porque vários pesquisadores dizem que nessa época, que é onde a cidade é cortada ao meio pela BR-116, e que vai determinar os lugares privilegiados da cidade. De um lado, por exemplo, o lado leste, que é o lado de lá, e o lado oeste, o lado de cá, né? Havia disputas, né? Onde um lugar era mais privilegiado que outro. Quem não tivesse do lado leste, que é o lado privilegiado da cidade de Vitória da Conquista, onde atualmente vocês conhecem como Olívia Flores, né? O bairro Candeias, o bairro, né, Recreio ali, toda aquela área da cidade era uma área privilegiada. E onde não se tinha condição, né, de ter uma melhor moradia, as pessoas iam se situando nas margens da cidade ou desse outro lado da BR, né? Então, a BR cortava a cidade em 2 lados. E esse corte, né, fazia com que a cidade permanecesse nessa disputa entre 2 lados, o lado de lá e o lado de cá. Então, a gente vai perceber o que mais também, né? Nessa pesquisa, a gente vai perceber que havia a predominância do poder das famílias dos coronéis desde 1950, né? Prevalecendo ali até 1970, que onde exatamente a gente percebe que foram as primeiras práticas de capoeira na cidade, com o mestre Donizete, onde ele aprendeu capoeira no fundo do quintal com o seu professor, né, que é o seu mestre, Deodato, né? E aí ele conta todo o processo, todo o percurso de Deodato, como essa capoeira era praticada no fundo do quintal, por quê e para que essa capoeira era praticada. E ele vai dizer também a visão social, a visão discriminatória de como a sociedade olhava para essa capoeira, olhava para esses praticantes, porque até então a capoeira só era para uma finalidade, e não essa finalidade na qual, né, vocês hoje praticam, a gente hoje pratica, né? Havia disputas de bairros, disputas de lugares, né? Então a capoeira, de uma certa forma, servia como treinamento para uma luta, para um possível confronto corporal. Então ela existia nesse momento. Até que em certo período o mestre Donizete viaja, ele teve que viajar para fazer faculdade em Minas Gerais, né? E a capoeira na cidade, né, ela deixa de ser vista, né? Porque deixa de ser praticada nesse espaço, né? Então ele vai contar como se deu esse desfecho, né? E aí, até o momento, a gente vai perceber a emergência da capoeira, porque de um lado, do lado leste, está o mestre Donizete, ele vai embora, a capoeira ela deixa de existir, mas que pouco tempo depois, alguns aninhos depois, vem a proposta do mestre Sarará, né, que é onde ele viu aí
a primeira vez a capoeira surgir, emergir aí no circo, né? Então, nesse processo de transição que a BR-116, né? A gente está falando não só de pessoas que passavam por aqui, mas a gente também está falando de espetáculos que passavam por aqui em forma de circo. E o circo, até hoje, né? Ele faz esse movimento de ida e de volta, e que nele havia o mestre Lula, né? O mestre Nego Lula, que é justamente da cidade de Itambé. E ali nesse circo, nas horas vagas, né, nas horas de lazer, segundo o mestre Sarará, era onde o mestre Nego Lula dava aula, ensinava capoeira para aquelas crianças, né, para aqueles, né, meninos ali que estavam ali em volta do circo, né, que estavam curiosos ali por praticar algumas lutas, né. E aí, nesse desenvolvimento da pesquisa, a gente entra em contato com a filha do dono do circo, né, que é o chamado Circo Coca-Cola. A gente conversa com a dona e ela confirma com fotos, né, ela traz uma série de discussões também sobre as lutas no circo. E em seguida, para dar continuidade ao que o circo deixou, porque o circo estava de passagem, o circo teve que sair da cidade também, o mestre Sarará encontra com outros, né, capoeiristas, como o mestre Cebolinha, em Bom Jesus da Lapa, que é onde ele se enturma e chega até Salvador. E lá ele começa, né, fazer esse translado a cada 15 dias e começa a treinar capoeira em Salvador, trazer essa capoeira para cá, que é onde, no fundo de seu quintal, no bairro Alegria, ele monta o seu espaço para dar aulas de capoeira, né, para quem tivesse interessado, né. E aí a gente leva em consideração que o mestre Sarará, né, é o principal precursor dessa capoeira que hoje, né, a gente percebe no espaço atual da cidade e do nosso território, né. Então, nessa pesquisa, né, antes de falar do próximo precursor, antes de também terminar, né, minha fala, foi possível compreender que houve uma relação entre as memórias apresentadas pelos mestres de capoeira e as adversidades que os tensionaram através das disputas de cunho socioeconômico, né? Porque, de certa forma, você percebia no próprio discurso do mestre Sarará que havia o lado de lá e o lado de cá, porque as pessoas do lado de lá não queriam praticar a capoeira do lado de cá, né? Então a capoeira sempre ainda atrelada e vinculada ao Código Penal, né? Coisa que nem estava mais no Código Penal na década de 70, porque a capoeira sai do Código Penal aí a partir da década de 1940, ela não é mais citada no próximo Código Penal, significava dizer que ela estava livre, né? E não, ela na cidade aqui, ela ainda era considerada enquanto uma prática criminosa, né? Ao menos as pessoas ainda via a capoeira como uma prática criminosa. Então havia esse lugar de não querer pertencer, principalmente qualquer prática que viesse de matrizes africanas, né? Então a gente percebeu que isso também foi uma forma de disseminar esse dispositivo de poder. E aí, em sequência, a gente tem aí, no mesmo período que o mestre Manuel Sarará, paralelamente, a gente tem do outro lado da cidade outros capoeiristas de Salvador chegando na cidade, que também vocês vão conhecer com a própria leitura, que é quando o mestre Bel, né, o mestre Bel daqui da cidade de Vitória da Conquista, começa a treinar na escola Abdias Menezes, né, onde ele é convidado por um desses mestres, tal. Então ele dá continuidade à prática da capoeira em uma igreja, né, que fica situada ainda do outro lado de lá. Ainda que ele não tivesse nenhum privilégio, ele deu continuidade, né? Então ele tem uma história incrível, né? Principalmente quando ele marca assim a história de vida, quando ele diz que treinava, que ele dava aula em troco de sanduíche, né? Então a gente olha para trás e vê o quanto, né, que de certa forma a gente é privilegiado, né? Que o quanto eles lutaram para que a gente chegasse aqui hoje, né? Para eu estar falando isso para vocês. E aí, em seguida, né,
toda a trajetória do Mestre Bel, como ele praticou, onde ele praticava, até ele também fundar seu grupo, ter os seus alunos também, né? Que hoje a gente tem até mestre que foi formado por ele. Aí vem a era já da década de 80, né? De como essa capoeira, juntamente com esses mestres e outros que vêm chegando, né? Que vão sendo formados, que são apenas praticantes, mas ali com a vivência na capoeira. E a gente está falando da chegada do mestre Zoião aqui para a cidade na década de 80. E então, na década de 1980, a gente começa a adentrar outro território, que é justamente com a chegada, né, a vinda do mestre Zoião para a Vitória da Conquista, e que é onde ele começa a adentrar, né, espaços políticos aqui da cidade, né? Ele traz conhecimentos de possibilidades de que a capoeira ela pudesse ser inserida nos projetos sociais, que a capoeira poderia ser disseminada de forma que a própria sociedade desconstruísse o olhar preconceituoso e discriminatório, né? Ao mesmo tempo que esses projetos contribuiriam e muito para a formação das crianças, principalmente que estavam na periferia. E a gente destaca aqui, né, o grupo Viva a Conquista, que nesse processo, através do projeto Recriança, já nos finais da década de 80, consegue justamente corroborar com essa proposta e disseminar a capoeira nos bairros, né, ao mesmo tempo que a cidade ainda se mostrava resistente, já que em alguns espaços ela ainda sofria preconceitos, ao passo que ela não poderia ainda ser praticada em qualquer lugar, porque o olhar de julgamento, né, para as lutas era para privilegiar apenas as artes marciais, enquanto que a capoeira era vista como desorganizada e não sistematizada o suficiente, por exemplo, para ensinar os filhos da classe média alta da cidade naquela época, né? Já aí no final da década de 80, né? E esse diálogo sobre a possibilidade de prática, onde a capoeira deixou de ser vista, onde a capoeira foi barrada, ela foi impedida de entrar, é compartilhado no próprio relato do mestre Pantera, né, que compartilha desse mesmo período, que é onde, enquanto a gente percebia vivências, né, da capoeira de um lado, né, aquilo que o mestre Zoião veio organizando, né, de outro, a capoeira estava sendo impedida, né, os praticantes que moravam ali do outro lado da cidade, que não eram vistos como possíveis organizadores, né, e possíveis mestres legítimos da própria capoeira, eles vieram batalhando para conquistar novos espaços, né, que é onde o mestre Pantera treinava capoeira junto com o mestre Wilson, né, e outros praticantes, né, que ficaram pelo caminho ali, que foram desistindo, e ele deu continuidade e funda ali o grupo de capoeira Consciência Negra e começa a adentrar novos espaços, né, por conta de que a própria necessidade desses novos locais, né, via a capoeira enquanto uma possibilidade prática, né? Então tinha que ser disseminada, né? Então, para ela ser disseminada, precisava de professores, precisava de pessoas que sabiam transmitir a capoeira, né? Então, é nesse relato, né, a forma como que eles nos contam, né, que eles sofreram demais, claro, né? Como aí eu volto a dizer, né, essa questão racial batia muito na tecla, porque era uma forma de defini-los e era uma forma também de contratá-los com menos valor, ou seja, a sua hora-aula era paga inferior
comparada com um mestre de karatê ou um mestre de jiu-jitsu ou outra arte marcial que contemplava ali, por exemplo, os filhos da classe média alta da cidade, né? Então, nessa disputa e nesse conflito, eles estavam sempre procurando adaptar para que a capoeira pudesse ser transmitida, né? Então, eles vão falar desses locais de prática, eles vão falar de como a cidade os percebia e os via, né, em torno desses lugares, né, onde eles iam disseminando essa prática da capoeira. E como eles percebiam os outros grupos de capoeira também, né? A presença do outro, né? Quem estava presente, quem sofreu ali junto, na percepção deles, né? E a gente percebe que foi graças a eles, graças ao que eles fizeram lá atrás de organizar, de sistematizar, né? De ter essa preocupação de avançar e de tentar trazer essa capoeira para essas novas gerações, aqui estamos aqui presente, né? Para darmos valor a essa capoeira e lutar junto com eles por um melhor espaço diante do poder público, né? Já que a gente percebe uma sociedade em que os próprios capoeiristas se tornam protagonistas de lutas que não cabe mais em nosso contexto, né? E aí, atualmente, o que eu percebo depois de 2 anos da pesquisa é que há uma necessidade de união, porque aquelas disputas de espaço que se tinha entre os próprios capoeiristas vai se perdendo e a gente vai percebendo que a necessidade maior é dos próprios capoeiristas se unirem para lutar contra o pior vilão que tem, né? Que é o próprio poder público, é o próprio sistema que oprime e que exclui e que seleciona e que, ao mesmo tempo, se a gente não percebermos a importância que temos, o próprio conhecimento que cada um de nós, né, capoeirista, carrega para ser transmitido, isso aí, se a gente não perceber isso agora, a gente vai perder e isso vai acabar caindo no esquecimento, né? Então tem uma passagem aqui, principalmente um trechinho do livro Memória Coletiva, do nosso autor Maurice Halbach, que ele vai dizer que a memória são construções dos grupos sociais que determinam aquilo que deve ser memorável e os lugares onde essa memória será preservada, né? Então ninguém carrega essa memória individualmente. Então, se a gente carrega uma prática coletiva onde foi construída em um tempo presente, que agora é passado, mas que nesse tempo passado houve uma construção coletiva, essa memória ela vai ser social, ao mesmo tempo que cada um percebe essa memória de sua forma, mas é uma memória coletiva porque a gente está falando do mesmo grupo social. E esse grupo social é aquele mesmo grupo social que veio lutando e veio sofrendo ao longo dos anos, né? E ele ainda vai dizer que a memória verdadeira é abrigada no gesto, no hábito, nos ofícios que transmitem pelos saberes do silêncio e dos saberes do corpo. Quer dizer, por mais que eu não consiga transmitir aquilo que foi aprendido lá no passado, o corpo e a necessidade de continuidade e de transmissão para essas novas gerações, ela vai perdurar. E isso é memória, né? Então, o corpo, o gesto, é uma forma de linguagem. Então, sendo uma forma de linguagem, é uma forma de transmissão, é uma forma de ensinamento e é uma forma de memória, né? Então, a gente está falando aqui do corpo capoeira, esse corpo que vai nos jogar para uma ancestralidade, né? Para saber de onde eu vim, para saber que prática eu estou fazendo. Então a gente tem que dar respeito e tem que tirar o chapéu, bater cabeça para quem chegou primeiro. E quem chegou primeiro realmente merece, né? Merece toda a honra nessa questão. E a gente deve honrar de que forma? Contribuindo nas lutas, estando disponíveis, né, para aprender o que eles estão aí ensinando para a gente e, de certa forma, transmitir a essência daquilo que nos foi deixado, né?
Então o corpo, né, torna-se um território, e o corpo também ele passa a ser um método de compreensão da dimensão desse espaço e desse tempo, né, de nossas lembranças dos ancestrais. Ou seja, as nossas experiências acumuladas vai nos proporcionar transitar nesse tempo entre passado e entre presente, porque o futuro ele não existe. O futuro é aqui o agora, ó. Já se passou o tempo aí eu falando, a gente já chegou nesse futuro e que já se tornou passado. Então a construção ela é coletiva, a construção ela é pautada na ancestralidade, a construção é respeitando quem chegou primeiro, de fato, né? E com certeza vocês, primando por todo esse legado, vocês vão construir uma trajetória muito bonita na capoeira. Vocês vão construir uma trajetória capaz de educar, capaz de transmitir, capaz de contribuir para toda o ideal aí de sociedade, né, que cada grupo e que cada pessoa pensa. Tá bom? Então eu finalizo agradecendo ao convite do professor Celso, né, nesse belíssimo projeto aí da cidade de Lucaia, e eu me coloco à disposição para vocês, né, para tirar qualquer dúvida ou para mandar o link da minha própria dissertação para que vocês tenham melhor acesso e possam trabalhar ou até contribuir aí para vocês constituírem a história da capoeira na cidade de Lucaia. Grande abraço, axé para vocês e a gente se vê.